Fala, meus amigos, tudo bem? Querem saber como são os habitantes de Júpiter? Como são os animais lá? E esses habitantes, o seu nível moral, o seu corpo? Querem saber? Acompanhe esse episódio aí. Revista Espírita, segunda parte, 1858, mês de abril. Revistas Espíritas. No episódio passado a gente falou sobre o estado físico do globo de Júpiter. Hoje eu vou tentar falar dos animais, do estado físico e moral dos habitantes de lá também, tá? Então vamos lá. Lembrando que são várias perguntas e eu puxei aqui pra gente só algumas que eu achei mais interessante. Mas quem quiser na íntegra, vai lá, abril 1858 e lê tudo. Foi muito interessante, muito bacana isso. E está de acordo com a codificação naturalmente, certo? Vamos lá. Estado físico dos habitantes. Na pergunta 19, pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Ou seja, ele pergunta como é que é a estatura dos habitantes lá. Resposta: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como a impressão do seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele, não é mais uma prisão. Bacana, né? Porque aqui nosso corpo, o nosso espírito se sente preso, como se fosse numa prisão. Por isso esse exemplo. Qualquer cochilo, qualquer sono já se emancipa, já sai do corpo, né? Não é tão agradável estar nesse corpo tão grosseiro, né? Tão ainda imperfeito, né? E já lá em Júpiter, como já sabemos que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, espíritos mais evoluídos, ganham esse corpo também mais evoluído, mais etéreo, mais leve, né? Então já não se sente aprisionado, já é uma vida mais tranquila, tá? Vamos lá. Na questão 26, qual é a duração média da vida? Uma pergunta boa, a gente fica curioso. E lá eles vivem muito? E se viver muito, será que é bom, né? Resposta: como medir o tempo? A gente tem que ver que o tempo realmente é relativo, né? O tempo que nós criamos pra gente aqui é pra gente. Então, no mundo espiritual, em outros orbes, o tempo vai ser diferente também. Mas, enfim, ele pergunta na questão seguinte: não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Ou seja, se comparando com o século nosso. E a resposta, bem bacana, olha só. Creio que mais ou menos 5 séculos. Ou seja, os habitantes lá vivem mais ou menos 500 anos. Tá? Lá na frente a gente vai ver que ele fala também 300, 350, tá? Então vive mais. Lembrando, não vive com essas vicissitudes, com essas doenças, com esses problemas, porque o corpo e o espírito são mais evoluídos, ok? Na questão 29, os homens são sujeitos a doenças? Resposta: não estão sujeitos aos vossos males. Ou seja, se eles têm problemas, se eles têm males, não são os mesmos que o nosso, ok? Vamos lá. A vida está dividida entre o sono e a vigília, ou seja, você está desperto, acordado, está dormindo lá também como a gente aqui. Resposta: entre a ação e o repouso, ou seja, não é tão quanto a gente, né? A gente dorme também para descansar o corpo, que ele precisa muito, é muito grosseiro, e para o espírito também emancipar-se, né? Enfim, lá já é diferente, já não é tão assim como a gente. A questão 32, ele faz a pergunta: lá são cultivadas algumas artes? Resposta: lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Olha só. Então, o que a gente acha de que é arte, que é muito importante para a gente, quando a gente vai evoluindo, são outras coisas que se tornam mais importantes, que se tornam mais interessantes, né? Então, cada um na sua condição, no seu lugar, na sua compreensão da coisa, né? É mais ou menos assim. Existem lá o tédio, questão 34, existem lá o tédio e o desgosto da vida, muito importante, né? Porque aqui o que mais se tem é isso, os índices de depressão, de suicídio, cada vez maior entre a gente, né? Principalmente agora, nessa fase de transição planetária, né? Dessa evolução que teremos. Então, pergunta bacana. Resposta: não. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo.
ou seja, ele já não tem esse sentimento, né, de desprezo por si. Já é algo, deve ser um sentimento de prazer, de felicidade, né, prazer de viver, felicidade de viver, porque já passaram por tudo que a gente passou, já dá valor, né, já valoriza a vida e sabe que não pode dar essa interpretação, tá? Questão 37. Os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? Bacana. Que tipo de linguagem seria essa, né? Não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. Então aí já descarta essas ideias. Que língua falar, né? Às vezes, pronto, o nosso país aqui, o nosso planeta aqui, são várias e várias línguas e a gente tem que aprender e tal. Já com eles não. Através do pensamento, ok? A segunda vista é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós. A questão 38. Segunda vista é aquela que a gente está dormindo, o espírito sai e a gente consegue ver, né, com os olhos do espírito, que a gente chama. Essa é a segunda vista, a dupla vista, que acontecia muito comigo isso era muito natural na minha infância, e só depois que eu fui estudar o espiritismo que eu fui entender. A resposta é sim. O espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. Ou seja, para ele já é normal. Eles já conseguem ver com os olhos do espírito naturalmente, e não só com os olhos do corpo dele. Até porque o corpo é mais evoluído, mais etéreo, mais leve, fica mais fácil isso. Questão 42. A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós? Olha só, porque a gente aqui tem um medo terrível de morrer. Até entre os espíritas, por incrível que pareça, tem gente que quando está nas últimas horas ali, tem esse medo, né? Mas enfim, muito natural ainda da nossa evolução. Mas, a resposta dele, eu já asseguro que não. Vamos lá. Por que seria ela apavorante? Ele já dá essa resposta perguntando, apavorante morrer? Por quê? Entre nós já não existe o mal, ou seja, já não existe o mal lá. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Teme o seu juiz. Ou seja, se você está com a vida tranquila, que fez o que for de melhor entre a gente morre mais tranquilo, né? Mais preparado para o que vier. É isso que ele quer dizer. Agora, se a gente vive numa situação onde se arrepende ou fez muito mal, muitos, já ali no último instante, já repensa bastante esse caso a pavor, né? Beleza? Então, mais ou menos isso sobre e tem várias perguntas. Começa da 18 a 47. Então, quem quer saber na íntegra, vai lá e lê tudo, ok? Vamos falar um pouco agora dos animais. Começou pela 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Resposta sim. O homem é o rei, o deus planetário. Ou seja, apesar do animal já ser mais evoluído, ter um corpo mais evoluído, né? Ele é bem inferior ao homem, né? Vai sempre existir uma distância gigante entre o animal e o homem, sempre, né? E ele aqui fica bem claro, não sei se nessa revista, mas em outras na frente, vou dar um spoiler aqui, que o animal, ele realmente se sente um servo. Ele sente felicidade, o propósito dele, o prazer dele é servir ao homem. E ele consegue fazer isso aqui nesses mundos de uma maneira bem mais eficaz, mais rápida, a comunicação é bem mais rápida e a alegria realmente impera, certo? Questão 48 a 56. Ele faz uma pergunta bacana aqui, a 50, que ele fala: há porém animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros, ou seja, aqueles, né, que a gente não consegue domesticar, não consegue fazer com que ele seja de fato útil para a gente, né? Em trabalhos, né? Mas vamos lá, a resposta: não, todos lhes são úteis. Já lá, todos os animais são úteis, ok? Para a gente, como servos. E a última questão aqui, que eu vou puxar, é a 56, que é a última dos animais, 48 a 56. Ele fala um pouco aqui, lá em outras revistas eles vão falar mais dos animais, ok? 56. Tem os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente. Ou seja, tudo evolui, né, gente? A gente aprende que tudo evolui, nada fica estático, ok? E para finalizar essa parte muito interessante, vamos falar sobre o estado moral dos habitantes agora, voltando aos habitantes,
saindo um pouco dos animais. Falamos da sua estrutura física, que são maiores e tal, agora vamos para a questão moral. A gente aqui tem que remeter ao livro dos espíritos. A questão 100, livro dos espíritos, que a gente vai ver lá a escala, né, que não foge à regra de Júpiter, em qualquer planeta, em qualquer mundo. Os espíritos, como por serem habitantes de tais planetas, eles não fogem à regra da escala espírita. Eles estão lá num sentido mais evoluído, porque chegaram lá até para merecer isso, né? Então, não foge da questão 100 do livro dos espíritos e subsequentes. Então vamos lá, questão 59. Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos digas que a ordem pertence aos espíritos encarnados em Júpiter. Bacana, ele pergunta a ordem lá. Aqui nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, de terceira ordem, né? E lá, resposta: todos bons, todos superiores, espíritos superiores. Por vezes o bem desce até o mal. Entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. Interessante, né? Questão 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter? De vez que todos são bons, né? Então, porque se todos são bons, o que seria essa superioridade e inferioridade, né? Resposta: tem maior ou menor soma de conhecimentos, olha a intelectualidade, né? Sabedoria, como é importante, a inteligência também, e de experiência, conhecimentos e de experiência, depuram-se à medida que se esclarece, a partir de que vai, né, se esclarecendo mais. Por isso que a gente tem que tentar sempre ser mais sábio, né, tanto nas escolhas como no intelecto também, de conhecer, fazer mais coisas para ter experiência, né? Questão 67. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Vamos lá, se o povo mais adiantado daqui fosse transportado para Júpiter, que é o planeta mais evoluído do Sistema Solar, que posição estaria lá? A que entre vós é ocupada pelos macacos. Olha que disparidade, olha que diferença. O mais evoluído daqui, se fosse para Júpiter, a gente seria parecido como um macaco para a gente. Olha a distância, né, gente? Olha a distância. Lá os povos se regem por leis, sim. Há leis penais, não há mais crime. Não há mais crime. A gente trata aqui de espíritos bons, lembra de superiores? Quem faz as leis? Como sempre, Deus, né? Deus as faz. Outra bacana. Há ricos e pobres? Questão 71. Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário? Resposta: não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este repartiria. Não seria feliz quando o seu irmão fosse necessitado. Ou seja, se tem alguém que tem mais e visse o outro ali com necessidade, ele tirava, ele doaria, né, para quem está com necessidade. Isso é uma grande utopia aqui para a gente, né? E para finalizar, só mais duas perguntas. Lembrando que o estado moral dos habitantes vai da questão 57 a 82. Quem quiser, lê lá. Vou ler 81 e 82 para a gente finalizar aqui. 81. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um só Deus. Olha só aonde vamos chegar. Há templos e um culto? Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. É por isso que a gente sempre fala, não importa que religião você tem, não importa se você vai a templos, não importa se você vai a cultos, não importa se você tem ritos, o que vale é o que está dentro do coração, na vontade de evoluir, na vontade de servir e de ser bem para todos e para o próximo, e não pensar só em si mesmo. Valeu? Um grande abraço a todos, até o próximo episódio, que vamos para mês de maio, 1858, Revistas Espíritas. Valeu!